Neice! Fala, tropa, tranquilo? Vencemos. E, cara, vencer do Vasco é uma parada que tá ficando normal, rotineira. Dia a dia, acordo de manhã, Fluminense venceu do Vasco, à noite, Fluminense venceu do Vasco. E, cara, venceu mais uma vez. Não tem caô, Flusão aí no Maracanã não vai perder, mano. Não adianta. Flusão no Maracanã não vai perder pro Vasco. E o Flusão vence 2-1. O time foi melhor e eu tenho que perguntar pro vascaíno que possa estar assistindo, cadê o dinizismo? Cadê o dinizismo, rapaziada? Só pra eu saber mesmo. Não ia golear? Não ia golear o Fluminense? Cara, eu vou esperar, que eu acho que ainda pode vir, né? A tal da goleada aí no Fluminense. Pode ser, não sei, quem sabe? Importante é, Flusão ganhou. Cara, e pra vocês que querem Diniz? Meu irmão, que mané Diniz? É Renato Gaúcho. É o Flusão, irmão, não tem jeito, esquece. Flusão vence o Vasco 2-1. E vamos ser sinceros, o Fluminense foi melhor o jogo todo. Do início ao fim o Fluminense foi melhor, mas o Fluminense tem os seus momentos de Fluminense, né? Isso não quer dizer que o Fluminense não tenha problema, não teve problema nesse jogo, mas teve seus momentos de Fluminense e jogou melhor do que o Vasco, ponto. O Fluminense foi superior ao Vasco o jogo todo e tomou um gol. Mas mesmo assim, cara, aí, se você chegou aqui agora, não me conhece, meu nome é Gustavo e já deixa o like, se inscreve no canal e vamos seguindo, vamos falar um pouco desse jogo, Fluminense e Vasco, ganhamos, mais um clássico pra conta do Flusão. Renato Gaúcho, aí seguindo com uma fase interessante do time, uma evolução foi demonstrada nesse jogo, tá? Então vamos comentar um pouquinho, né? Vamos comentar um pouquinho. Então é o seguinte, Fluminense reencontrando o Diniz mais uma vez, lembrando o quê? O Fluminense já tinha reencontrado o Diniz quando o Diniz foi pro Cruzeiro, tá? Porque, bom, o Diniz ele saiu do Fluminense, foi pro, né, ficou um tempo sem time nenhum, foi pro Cruzeiro. Aí no Cruzeiro ele acabou sendo demitido recentemente, tudo mais, perdeu alguns títulos com o Cruzeiro, enfrentou o Fluminense. E aí depois, agora, recentemente foi pro Vasco, só fez acho que 2 jogos com o Vasco, ganhando um do Fortaleza, goleando o Fortaleza e quase sendo eliminado pro Operário ali na Copa do Brasil, mas foi classificado ali, classificou. E os vascaínos estavam com moral, achando que iam golear o Fluminense aí, e vieram já sofrendo um choque da realidade, né? Sabe quando a realidade bate na tua cara, assim, ó, só... É isso que aconteceu aí com o Vasco. Realidade, às vezes a realidade é cruel, cara. Acredite, às vezes ela é cruel. Foi isso que aconteceu, o Fluminense deu ali um choquezinho de realidade pro Vasco. E, cara, falando um pouquinho do jogo, agora sendo um pouquinho mais sério agora, mano, eu preciso comentar de alguns jogadores aqui, porque nem tudo são flores, né? Everaldo, ele tem um certo... uma inimizade ali com a pelota, né? Com a bola. E também não foi uma partida boa do Serna, tá? Mas vamos falar assim do primeiro gol do Vasco, e o único gol do Vasco, né? O Fluminense, ele foi superior na partida, ele controla as ações, chega ao gol do Vasco muitas vezes, e o Vasco, ele só vai ter 2 chances, assim, claras de gol. Uma é o próprio gol, e a outra é uma bola que vai bater no travessão. Que se vai um pouquinho mais pra baixo é o gol do Vasco. Mano, seguinte, Fluminense vai fazer uma falta pro Vasco, e o Vasco vai fazer a única jogada que vem funcionando há muito tempo pro Vasco, que é cruzamento pra área. E o gol do Vasco vai ser um gol de cabeça, como geralmente tem sido. O Vasco, frequentemente, em todas as partidas, vem fazendo gol de cabeça. Aí eu pergunto uma coisa, se todo mundo sabia que essa era a jogada forte do Vasco, como é que não conseguiram marcar? Tudo bem, beleza, é a jogada forte deles, mas, pô, cara, já sabiam que eles iam fazer isso. E mesmo assim tomaram um gol de cabeça. Tudo bem, não foi o gol do Verratti, mas o Fluminense tomou gol de cabeça do Vasco mesmo assim, e o Vasco que abriu o placar. A gente quase vai pro segundo tempo perdendo o jogo. Quase, por isso aqui. Mas aí pra você que tava achando aí, vascaíno, não vai ter gol do Verratti? Teve gol do Verratti, claro que teve gol do Verratti, só que foi pro gol errado. Pra mim, foi pro gol certo, foi pro gol do Vasco. Fluminense empata o jogo ali, uma jogada, cruzamento na área também, seria um gol de cabeça, né, mas o Lima que vai cabecear, até teve chegada de impedimento, não estava impedido, lance legal. Lima cabeceia e o Verratti, acho que de peito, lança para dentro do gol. O Léo Jardim defende o chute do Lima, volta no Verratti, gol do Fluminense, empata, o primeiro tempo acabou 1-1. Segundo tempo ele volta e o Fluminense, ele vai ser melhor, né, em geral assim no jogo, o Fluminense que vai controlar as ações. O Fluminense ele vai ter mudança no segundo tempo, vai, mas um pouquinho depois, mais pro final do segundo tempo, metade pro final, vai entrar o Riquelme e o Ganso. E vamos ser sinceros que o jogo ele vai ficar um pouquinho mais lento quando entra o Ganso. Isso não necessariamente é bom ou ruim.
E, mano, o Ganso, ele até faz uma partida interessante e tal. Quem vai decidir esse jogo é o Guga. Ninguém esperaria que quem decidiria o jogo seria o Guga. E outra coisa que vai, assim, ser um pouquinho diferente, tá? Se a gente tava agora enfrentando o ex-treinador Fernando Diniz aqui do Fluminense, a gente vai... O Renato Gaúcho, ele vai nos surpreender um pouquinho com uma substituição à la Diniz. Ele vai tirar o Hércules e botar o Paulo Baia, um volante pra botar um atacante. Eu juro que eu olhando assim, quando eu vi, eu não entendi muito bem qual era a ideia, mas o importante é que deu certo. Assim, tudo bem que não foi nenhum atacante que fez gol, mas deu certo. Deu certo no fim das contas. O Fluminense, então, quem vai marcar o gol vai ser o Guga e um golaço. De fora da área, Guga pega aquele chute que não dava pro Léo Jardim chegar, nem se ele tacasse a luva, nem se ele pegasse o meião, amarrasse na chuteira, jogasse como se fosse uma marimba, não pegava essa bola aí. O Fluminense ganha por 2-1 e acho que dá pra dar uma leve animada. Acho que sim, porque nesse jogo, diferente dos últimos que o Fluminense às vezes ganha jogando um pouquinho mal, num certo sufoco, hoje o Fluminense vai jogar bem, vai controlar as ações. Consigo ver uma evolução no time. Vocês conseguem uma evolução no time? Deixa aqui nos comentários. E assim, eu não comentei sobre a escalação. A escalação ela vai ser bem próxima do que a gente já conhece, com algumas mudanças, tá? Eu sei que aqui a gente já tá mais perto, já dos 6, 7 minutos de vídeo, e só agora eu vou falar da escalação, mas se liga. A escalação foi a seguinte. Lateral direita foi o Guga hoje. Dupla de zaga, Thiago Silva e Freitas, que já vem sendo a dupla de zaga recorrente desse time. E na lateral esquerda, ao invés do Fuentes, hoje veio o René. Não comprometeu. O René, olha só, não é um jogador ruim. Quer dizer, não é um jogador bom. Mas ele não fez besteira, não comprometeu, não entregou. Beleza. Meio de campo, Hércules, Martinelli e Lima. Só achei um pouquinho estranho o Lima entrar nesse jogo, porque o Lima ele tá voltando de lesão, né? Então, voltando de lesão, a gente não espera que ele seja titular. Principalmente assim, do nada. Lima voltou de lesão, o titular ali, dane-se. Eu esperava que o Renato fosse entrar com o Ganso, mas provavelmente a ideia dele era entrar com o Nonato. Mas se eu não me engano, o Nonato não poderia jogar o jogo de hoje e o Bernal tá machucado. Então ele vê ele com o Lima pra poder acrescentar talvez mais pegada, mais marcação no meio de campo. Essa deve ter sido a ideia do Renato. Não tem como saber exatamente porque eu não sou o Renato, né? E o trio de ataque é o que vem sendo padrão. Agora não mais com o Canóbio, agora Everaldo, John Arias e o Kevin Serna, que, como eu falei no início do vídeo, não foi uma partida tão boa do Kevin Serna, tá? Eu achei que ele errou muitas jogadas. O Everaldo fez uma partida de Everaldo. O Everaldo, cara, assim, se eu for resumir o Everaldo no campo, vai ser algo mais ou menos assim. Onde a bola tá, ele não tá. Se a bola tá do lado direito, ele tá do lado esquerdo. Se a bola tá no ataque, ele tá na defesa. Se a bola tá na defesa, ele tá no ataque. E é assim que funciona o Everaldo. Mais alguma coisa que eu tenho que comentar? John Arias. John Arias também não foi uma partida do nível que John Arias, assim, né? Apesar de que foi uma partida boa geral do time. E uma última coisa que eu tenho que comentar aqui. Riquelme Felipe voltou, ele tava lesionado, né? Tentou nos últimos jogos, não jogou tão bem aí. E o Riquelme voltou, eu achei até que ele entrou bem, fez uma boa jogada só. Pouco encostou na bola, mas fez uma boa jogada. Driblou ali, mandou pra área. Eu gostei da partida, desses minutinhos do Riquelme em campo. Eu gosto do futebol do Riquelme, acho que ele tem muita habilidade e pode acrescentar muito pro Fluminense. Tem até potencial para se tornar o titular da ponta. Aí no caso seria da ponta esquerda, porque teria que revezar com o John Arias, né? Mas eu gosto do futebol dele, enfim. Cara, terminamos por aqui. Flusão vence o Vasco, normal, né? Padrão, dia a dia. Flusão vence o Vasco, mais 3 pontinhos pra conta. Já tava ficando feio esse negócio de não ganhar 3 pontos. Acho que é 2 jogos que a gente tava sem vencer. Já tava ficando feio esse negócio de não ganhar 3 pontinhos. Fluminense agora, eu acho que vai 17 pontos, é o 5º colocado, mas ainda teremos mais jogos. Então eu não sei se o Fluminense continua nessa posição até o fim da rodada. Enfim, é isso, rapaziada. Se você ficou até aqui e não deixou o like, não se inscreveu, aproveita agora, deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo aqui e valeu!